Boa noite. Vou gravar a resolução de algumas questões da lista sobre eletrólise. A questão número 1 diz o seguinte: calcular o tempo em segundos necessário para que uma corrente de intensidade igual a 19,3 A libere 4,32 gramas de prata no cátodo. Uma coisa muito importante na resolução de exercícios de eletrólise é que você saiba a carga do metal, porque essa carga do metal vai corresponder ao número de mols de elétrons que ele vai receber para reduzir a carga zero. Então, se você não souber essa carga, você vai errar o número de elétrons. Consequentemente, tudo está errado. Então, a equação de redução da prata é essa aí. Ag+ recebe o elétron, forma o Ag0 reduzido. 1 mol de elétrons corresponde a 1 Faraday, que é aproximadamente 96.500 coulomb. 1 mol de elétrons está formando 1 mol de prata. Aí eu vou lá na tabela periódica e busco a massa atômica da prata, que é 107,9, vou arredondar para 108. E aí eu monto uma regra de 3. Quantos coulombs eu preciso para uma massa de 4,32 gramas, que é a massa que o exercício propôs? Então, nós vamos achar um valor de X de 3.860 coulomb. Com essa carga, eu consigo agora achar o tempo, porque a carga é igual à intensidade corrente, que é dada em ampere, vezes o tempo. Então, eu posso dizer que o tempo é igual à carga dividido pela intensidade. Então, o tempo vai ser a carga, 3.860 coulomb, dividido pela intensidade, 19,3 ampere. E aí, então, nós chegamos a um tempo de 200 segundos. Bom, vamos resolver agora a questão número 2. Determine qual a intensidade corrente que o gerador deve fornecer para que depois de 9.650 segundos de passagem de corrente elétrica por uma solução de sulfato de cobre 2, sejam liberados 6,35 gramas de cátodo. Bom, nesse caso, o cobre foi dado um indicativo no exercício, é o cobre 2, e ele reduz recebendo 2 mols de elétrons. No exercício teve um indicativo que é o sulfato de cobre 2 e também com a sua equação. Então, 2 vezes 96.500 coulomb, que é o 2 mol de elétron, formou 1 mol de cobre. A massa atômica do cobre é 63,5. Qual vai ser a energia que eu preciso para 6,35 gramas? Bom, então esse cálculo ficou simples, porque é 1/10 disso, então aqui vai ser 1/10, então vai dar 19.300 coulomb, visto que 2 vezes 96.500 é 193.000. Bom, agora vamos achar a intensidade, que é a carga dividido pelo tempo. Então, a intensidade vai ser 19.300 coulomb, dividido pelo tempo, que é 9.650 segundos. Portanto, nós achamos uma intensidade corrente de 2 ampere. Vamos agora à questão número 3. Uma peça de bijuteria recebeu um banho de prateação por meio de um processo eletrolítico. Sabendo-se que nessa deposição Ag+ reduz a Ag e que a quantidade de carga envolvida no processo é 0,01 Faraday, qual é a massa de prata?
Bom, a prata, um positivo, recebe um elétron para formar a prata zero. Então, 1 Faraday, que é um mol de elétron, corresponde a 108 gramas, que é a massa atômica da prata. Então, 001 Faraday corresponde a qual massa? Então, nós chegamos à massa de 1,08 gramas de prata. Bom, agora eu vou fazer o número 5, para servir de exemplo também. Qual é a massa de sódio produzida durante uma eletrólise ígnea de cloreto de sódio numa passagem de quantidade de carga igual a 5 Faraday? O sódio tem a carga fixa, 1 positivo. Ele é um metal da família 1 dos metais alcalinos. Então, 1 Faraday produz 1 mol de sódio, que tem 23 gramas, que é a massa atômica. 5 Faraday corresponde a qual massa? Então, multiplico cruzado, 5 vezes 23, 115 gramas. Bom, vamos agora à questão número 10. Calcule a massa de cobre metálico depositado por uma corrente de 1,93 ampere que atravessa uma solução de sulfato cúprico durante 10 minutos. Quando te dá a intensidade corrente ou tempo, o primeiro item é calcular a carga, que é a intensidade vezes o tempo. Então, a carga vai ser 1,93 ampere vezes o tempo, 600 segundos, que corresponde aos 10 minutos. Então, essa carga, ela corresponde a 1.158 coulomb. Bom, o cobre 2+, ele recebe 2 elétrons para formar o cobre zero. Então, 2 vezes 96.500 coulomb gerou 63,5 gramas, que é a massa atômica do cobre. 1.158 coulomb produz qual massa? Então, chegamos a uma massa de 0,381 gramas de cobre. Vamos fazer agora a questão número 11. Esse exercício ele é muito parecido com o cálculo que nós fizemos na aula experimental de eletrólise quantitativa da água. Calcule o volume de hidrogênio liberado a 27 graus e 700 ml de mercúrio pela passagem de uma corrente de 1,6 ampere durante 5 minutos por uma cuba contendo hidróxido de sódio. Vamos primeiramente calcular a carga. Intensidade vezes o tempo. Então, a carga é a intensidade, 1,6 ampere, e o tempo, 300 segundos, que corresponde a 5 minutos. Então, essa carga dá 480 coulomb. A maioria dos cálculos são muito simples, né? Não precisa nem multicalculadora, não. O hidrogênio, H+, ele vai receber o elétron para formar o gás hidrogênio. Como o gás é diatômico, então eu multiplico aqui por 2, para que eu possa ter 2 íons positivos, recebendo 2 elétrons para formar o gás hidrogênio. Então, 2 vezes a constante de Faraday produz 1 mol de hidrogênio. O volume de qualquer gás na CNTP é 22,4 litros por mol. Na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, que é a temperatura de 0 graus Celsius ou 273 Kelvin, e a pressão de 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio. Então, aqui 22,4 litros. 480 coulomb produz qual volume? Então, nós vamos chegar aqui a um volume de 0,0557 litros, ou 55,7 ml. Só que esse volume é o volume baseado nas condições da CNTP. Vamos fazer agora o cálculo baseado nas condições ambiente que o exercício propôs. Então, vamos usar essa equação para os gases. Pressão 1. Vamos considerar desse lado a CNTP e desse outro lado as condições ambiente. Então, pressão 1
CNTP, 760 milímetros de mercúrio. Volume 1, 55,7 ml. Temperatura, 273 Kelvin. Pressão 2, a pressão ambiente, 700 milímetros de mercúrio. Volume 2 é o que eu quero. Temperatura 2 é 27 graus, transforma para Kelvin, 300 Kelvin. Então, volume 2 encontrado, 66,45 ml. Questão número 21. Essa eu vou fazer como exemplo para que a gente possa ver quando ocorre eletrólise em série. A eletrólise em série, simplesmente eu tenho os banhos que estão ligados pela mesma corrente. Então, a única coisa que eu tenho que prestar atenção é que a energia que passar em uma cuba estará passando na outra também. O exercício 21 é o seguinte: duas células eletrolíticas contendo solução de sulfato de alumínio e sulfato de zinco, respectivamente, estão ligadas em série. A primeira delas deposita 3 gramas de alumínio. Qual é a massa de zinco depositada na segunda durante o mesmo tempo? Então, vamos calcular qual é a energia que foi necessária para depositar esses 3 gramas de alumínio. O alumínio é um metal que tem carga fixa, 3 positivo. Então, o alumínio ele ganha 3 elétrons para formar o alumínio zero. Então, 3 Faraday produz 1 mol de alumínio, que tem a massa atômica 27 gramas por mol. Então, qual vai ser a energia para 3 gramas? Então, ficou 3 vezes 3, 9, dividido por 27, um valor de 0,33, dá uma dízima, né? 0,333 Faraday. Bom, faço o mesmo raciocínio agora para o zinco. Zinco 2+, ganha 2 elétrons para formar o zinco zero. Então, 2 Faraday produz 1 mol de zinco, a massa atômica do zinco 65,5. 0,333 Faraday vai produzir qual massa? Bom, aí nesse caso agora vai dar uma massa de zinco de 10,8 gramas de zinco produzido. Vamos para a nossa última folha. Questão 29. Eletrolizando durante 5 minutos uma solução de sulfato de cobre 2 com a corrente de 1,93 A, verificou-se que a massa de cobre metálico depositada no cátodo foi de 0,18 gramas. Em função dos valores apresentados acima, qual é o rendimento do processo? Quando se pede rendimento ou pureza, você faz o cálculo como se não existisse resultado lá de 0,18 gramas. Depois você faz uma regra de 3 para ver o rendimento. Então vamos calcular aqui qual que foi a carga primeiro, que é a intensidade corrente, 1,93 A, vezes o tempo de 5 minutos, 300 segundos. Então nós temos uma carga aí de 579 coulomb. Bom, o cobre 2+, ele recebe 2 mols de elétrons para formar o cobre zero. Então, 2 vezes 96.500 coulomb gerou 63,5 gramas. 579 coulombs, x gramas. Então, nós vamos achar aqui uma massa de 0,19 gramas. 0,19 gramas é se eu tiver um rendimento de 100%. Foi dito no exercício que encontrou-se 0,18 gramas. Portanto, 0,18 gramas corresponde a quantos por cento? Então, achamos aqui o 94,7%. Vamos para o nosso último exercício. 0,5 gramas de cobre comercial foi dissolvido em ácido nítrico conforme a reação. Aí tem a reação aqui do ácido com o cobre, mas essa reação não vamos usar no exercício. Saiu com a taxa preta aqui, mas não vai influenciar na nossa resolução não.
A solução resultante foi eletrolizada até a deposição total do cobre com a corrente de 4 A 5 minutos. Qual é a pureza? Muito semelhante ao anterior. Calcula aqui a carga, 4 A vezes 5 minutos. Então a carga foi de 1.200 coulomb. O cobre 2+, recebe 2 elétrons, formando o cobre 0. Então 2 vezes 96.500 coulomb gerou 63,5 gramas, que é a massa atômica do cobre. 1.200 coulomb gera qual massa? Achamos aqui uma massa de 0,39 gramas. Como no exercício foi dito que foi solubilizado 0,5 gramas, então 0,5 gramas é o 100% da massa. 0,39, que foi o que encontrou, corresponde a qual massa? Então nós achamos aqui 78% de pureza. Bom, aí eu espero que agora vocês consigam resolver os demais e aguardo a postagem em anexo da lista na plataforma do Senai.